Muito bem, nós hoje vamos falar sobre o método da separação de variáveis. Essa seria a aula 11, né? Que está correspondendo à aula, vou botar aqui entre parênteses, né? A aula 8 das notas, né? Certo? E hoje a gente vai falar sobre um método muito importante, né, na solução especificamente da equação de Laplace, que é o método da separação de variáveis. Em muitas situações de interesse prático, né, a geometria que delimita a região de interesse, onde você quer estudar um efeito elétrico. O efeito elétrico é governado pela função potencial, né? Então, a geometria, as superfícies que delimitam a fronteira, elas se enquadram em superfícies coordenadas, certo? Você, quando vai fazer um dispositivo, você não vai fazer um dispositivo com uma superfície irregular, né? Você vai fazer uma superfície planares, né? Ou superfícies cilíndricas, ou superfícies esféricas, né? Vocês vão ter superfícies com equações razoavelmente conhecidas e simples, certo? Então, em geral, a sua região de interesse, embora a gente desenhe assim com esse formato arbitrário, mas é uma superfície bem conhecida, um elipsoide, uma esfera, assim por diante, né? Então, quando as superfícies de fronteira se enquadram em superfícies coordenadas, né, uma superfície cônica, né? Está lá na superfície coordenada esférica, né? Superfície planar, etc. Então, a gente pode tentar pesquisar soluções que sejam sintetizadas, né? Você supõe que a sua função potencial, a gente esteja num sistema aí arbitrário qualquer, tá certo? Sistema cíclico, né? Com variáveis UVW, né? Suponha entrar num sistema desse, a sua superfície coordenada é expressa nesse sistema de forma mais simples, e a sua função potencial, ela é a função dessas coordenadas. Então, quando a superfície fronteira encaixa com a superfície coordenada, a gente vai ver alguns exemplos, tá? Então, é possível você gerar soluções mais complicadas a partir de situações em que a solução ela é expressa como produto de três funções, cada função é uma função de uma das variáveis. Então, eu posso dizer o seguinte: vamos pesquisar situações em que a solução possa ser escrita dessa forma, né? Com um produto, né, digamos assim, de três funções, né? E vem que situações essas soluções funcionam. Tá? A gente vai ver que a grande maioria de problemas de interesse, não só em problemas eletrostáticos, mas também em problemas de ondas eletromagnéticas, certo? Os campos podem ser, em geral, geometrias regulares, expressos dessa forma, né? A parte espacial é composta como produto de funções de uma variável, né? O meio pensando no meio ser homogêneo. A equação que governa, certo? É uma equação diferencial de segunda ordem, né? Que ela foi obtida na condição do meio que está trabalhando ser um meio homogêneo, linear, certo? Isotrópico. Se não for, daí a gente vai ter equações um pouco diferentes, tem que analisar caso a caso que tipo de equação vai ser. Daí depende do meio, certo? Não vai ser exatamente a equação de Poisson, certo? Ou a equação de Laplace. Vai ser alguma coisa que pode aparecer uma derivada primeira, pode aparecer um gradiente, né? Produto escalar com alguma coisa, aí tem um operador de segunda ordem, mais alguma outra coisa de primeira ordem. Aí fica mais complicado, certo? Mas a questão é essa, a gente quer saber, certo? A gente vai ver nesse curso que a gente, nos vários sistemas de coordenadas, as funções f, g e h são específicas daquele sistema. Então, hoje, em particular, a gente só vai ver o sistema de coordenadas cartesianas, né? Mas depois a gente vai entrar em coordenadas esféricas e cilíndricas, né? Vai ver que funções especiais vão aparecer como solução dessa equação de segunda ordem que é o laplaciano. Tá? Então vamos ver, ou seja, independentemente do problema que a gente vai estudar, vamos ver qual é o tipo de solução que aparece se você assumir que a função é dessa forma aí, certo? Com essa estrutura aqui, né? Então, considere aí o sistema de coordenadas cartesianas, certo? Então, a solução a gente quer resolver esse problema. Ou seja, a gente está falando só da equação homogênea, né? A equação de Poisson, tá certo? A gente tem já a solução dela pelo menos funções de Green, tá certo?
A gente quer saber situações em que o problema é governado pela equação de Laplace, né? Então, solução, né, da equação de Laplace por esse método, né? Então, no sistema x, y, z, certo? Por separação de variáveis, né? Então, o operador nabla2 em cartesianas, né? Então, na verdade, é isso que a gente quer resolver. Uma equação homogênea, né, desse tipo aqui, em que nós assumimos que a função, nosso sistema com coordenadas cartesianas, é uma função de três variáveis, f de x, né, g de y, h de z. Ora, a gente vai fazer em três, quando φ depende de coordenadas, mas a gente pode fazer para duas, tá certo? Para um, a gente sabe já qual é a solução. A solução, Laplaciano de igual a zero em uma dimensão, certo? Com potencial sobre uma variável, é a função linear a solução. Derivada segunda igual a zero, função linear. Tá? Então, muito bem. Então, se a gente, o operador nabla2, né, é a soma das derivadas parciais segundas, né? Tá? Se eu jogar essa expressão, ou seja, jogar isso nessa equação, né, com essa expressão para o nabla2, né, isso aqui vai ter, observe, na derivada segunda em relação a x, isso é a derivada de f, tá certo? Então, e a derivada é total, porque f só depende de x. Né? Então, você vai ter g, vou tirar os argumentos, né, temporariamente, gh, né, d2f dx2, mais f h d2g dy2, né, mais fg d2h, né, dz2. Essa é a equação diferencial que a gente está trabalhando, certo? E aí, a gente, para evidenciar o que vai surgir dessa equação, a gente vai dividir, certo? Pelo produto, né, FGH. Você fica aí com termos, tá certo? Dessa forma, né? 1 sobre f d2f dx2, né? Mais 1 sobre g sobre h, né? Tá certo? Bom, observe o seguinte, isso aqui é uma função só de x, tá? Isso aqui é uma função só de y, né? Vou chamar de maiúsculo. Isso aqui é uma função só de z, tá? Vou chamar de h de z. Especificamente, esse par aqui é uma função, então, de g, h e j, k. Vamos botar um k maiúsculo aqui, tá certo? K de YZ, né? Tá? Então, tem essa... Então, o que nós temos aqui? Uma equação do tipo f de x igual a menos k, né, de YZ. Né? Isso tem que ser... Observe que não sabe nem quem são essas funções ainda, né? A equação diferencial leva a um resultado, né, que f de x é menos k de YZ com x, y e z arbitrários, certo? Não estou tendo restrição nenhuma no valor de x, y, z. Né? O que nós temos aqui? Só a equação diferencial de segunda ordem e levou essa igualdade, tem que ser igual a qualquer que seja x, y, z. Certo? Eu não posso ter duas funções de argumentos distintos, iguais sempre, quaisquer que sejam os argumentos. Só se essas funções forem constantes. Não tem nenhuma possibilidade disso. Qualquer função de uma variável x, tá certo? Se for função variável, ela varia com x, certo? Varia para o caminho dela. Né? A função de y e z varia de acordo com a sua dependência de y e z. Para mim, igualar com variáveis independentes, não tem outra forma senão igual. Essas funções têm que ser constantes.
Né? Só no caso de F, G e H ser diferente de zero, no caso. F, G e H ser diferente de zero. Porque quando for zero a gente pode analisar, tá certo? Daqui a pouco a gente fala. Eu estou podendo dividir, né? Por enquanto, né? Dividindo aí, tá certo? Outra coisa, em geral, pode ter pontos em que F e H são nulos, mas tem outros pontos que não são, tá certo? Agora, vai ter uma situação específica. Se F for, né? Nem FGH é igual a zero, certo? Não se divide por nada, tá certo? Se essa constante que a gente vai introduzir for nula, a gente vê o que acontece. Né? E FGH igual a zero é a solução trivial, né? Então, qualquer uma delas nula é a solução trivial do problema, certo? Então, está excluído isso aí. Então, qual a conclusão aqui? O primeiro termo, f de x, é constante, certo? Tá? E o segundo termo é uma constante. Essa constante pode ser um número complexo ou um número real. Vamos, em princípio, usar números reais, tá certo? Essa constante pode ser positiva ou negativa. O que vai acontecer, qual o sinal, ou até mesmo se é um número real ou complexo, quem vai definir é o problema específico. Então eu posso escolher, em princípio, qualquer coisa, sinal positivo ou negativo, ou escolher um número real positivo, tá certo? E se eu quiser um número real positivo, eu posso pegar um número real alfa, elevar ao quadrado, certo? Ele vai ser positivo. Tá? Então isso aqui vai ser uma constante positiva. Ora, por outro lado, né, essa outra constante, k de yz igual a zero, né, desculpa, deixa eu botar uma outra constante, alfa, beta, gama, vamos botar uma outra, chamar de θ, tá certo? Uma constante qualquer, né? Então quer dizer o quê, né? Que 1 sobre g d2g dy2 mais 1 sobre h, né? d2h dz2 é essa constante, tá certo? Tá? Agora, se eu pego isso aqui e passo para cá, eu tenho novamente uma situação semelhante, né? Uma função só de y igual, né, a uma função só de z, que é constante, uma função só de z, uma função só de z, né? Então, separadamente, isso aqui também tem que ser uma constante, né? E esse termo aqui, especificamente, também, né? Tá certo? Ou seja, qual é a conclusão? Cada termo individual ali tem que ser uma constante, né? Ou seja, pelo meu raciocínio. Ou seja, se eu voltar originalmente, né, F maiúsculo é uma constante, tá certo? Vou chamar de alfa 2. Né? G maiúsculo é uma outra constante, posso chamar de beta 2. Né? Se eu achar que esses números são reais, certo? Essa soma é positiva, né? Então eu tenho que ter um outro número aqui que, somado com esses dois, é zero, certo? Então esse aqui tem que ser menos alfa 2 mais beta 2. Vou chamar isso aqui de menos gama 2. Né? Certo? Se um alfa 2 ou outro beta 2, esse aqui, para dar zero ali, o segundo mesmo, esse aqui tem que ser uma constante dada por essa expressão. Ou seja, em resumo, né? Qual é a conclusão que nós chegamos? Para satisfazer a equação de Laplace, em que a função potencial produz três funções, você tem três equações diferenciais. Né? D2f dx2 menos, né? Alfa 2f igual a zero. Isso é uma solução, uma possibilidade, né? Eu escolhi também D2g dy2 menos beta 2g igual a zero. E eu tenho a terceira equação diferencial, D2h dz2. Né? Vai ficar mais, né? Gama 2 h igual a zero, com a condição gama 2 tem que ser casado, né? Tem que ser o soma dos quadrados. Né? Beta 2. Para não complicar muito, vamos colocar todo mundo real aí. Né? Certo? Quando a gente lida com ondas eletromagnéticas, nós nos deparamos com equações desse tipo aí, tá certo? E a gente pode usar números complexos, não tem significados especiais. Né? Onda plana, né? Tem aí fatores exponenciais complexos, tem significado físico. Né? De acordo com no regime fasorial, eles têm um significado físico, certo?
Eu podia também ter escolhido a outra opção, né? Podia botar aqui mais, certo? O mais aqui. Aí eu teria, obrigatoriamente, o menos, certo? Mesma condição, né? Gama 2 ao quadrado beta 2. Uma equação geral. Observe que as equações são todas semelhantes, né? Então, essas três equações são um tipo de equação só, muito conhecido. Derivada da segunda função, mais ou menos uma constante positiva vezes a função igual a zero. Tá? Né? Algo desse tipo aqui, né? Derivada da segunda, né? Chamar aí de uma função simples, é só para dizer que é f de h, né? E u é x, y ou z, certo? Mais uma constante, né? Chamar de k ao quadrado, certo? Para não ser nem alfa, nem beta, nem gama, né? Então, mais ou menos k ao quadrado psi igual a zero. É uma constante diferencial. Para um sinal, você tem uma solução, para outro, você tem outra, certo? Por exemplo, se eu escolher a solução chamada de psi mais, né? Aquela obtida para a escolha mais na equação diferencial, você tem D2 psi mais deu2, né? Mais K2 psi mais igual a zero, né? E nós sabemos que a derivada da segunda função combinada, somada com a função da zero, você pode usar exponenciais complexas ou senos e cossenos. Tá? Então, a solução geral para psi mais, certo? É do tipo A seno, né? O fator de escala é K, tá certo? KU mais B cosseno de KU, né? Derivada segunda primeiro do seno é K cosseno. Derivada segunda é K vezes K vezes menos cosseno. Menos seno, desculpa, cosseno, menos seno, né? Fica menos K2 vezes a própria função. Então, menos K2 vezes a função com mais K2 vezes a função da zero. O sistema linear, tá certo? Essa solução funciona. Essa aqui também, né? Derivada primeira menos K seno, derivada segunda menos K cosseno. Menos K ao quadrado, no caso, somado a zero. Então, essa é a solução finais, certo? Se eu escolhesse menos, no caso, né? Se mais menos, né? Mais ou menos aqui, a solução seria, se você quiser, né? Algo do tipo, né? Combinações de exponenciais reais ou funções equivalentes, que são as funções hiperbólicas, né? Posso escolher também seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, né? Ou, se eu quiser, tá certo? Selinha exponencial, né? De KU mais D' exponencial de menos KU. Quem vai definir a forma mais conveniente de utilizar essas funções vai ser o problema específico, tá certo? Só lembrando para vocês como é que essas funções são, né? Porque as funções têm um comportamento aí que são... Deixa eu fazer a mão mesmo, tá certo? Função seno hiperbólico, né? Só lembrando a vocês, tá certo? De qualquer coisa de x, né? É a diferença, né? Sobre 2. E o cosseno hiperbólico, né? É a soma, né? Observe que essa função aqui, ela na origem, certo? Dá zero, né? Essa aqui na origem dá 1. Certo? Para x tendendo a infinito, esse termo aqui é dominante. Para x muito grande, certo? Tá? O outro termo desaparece, certo? Então essa função é semelhante à função exponencial dividido por 2. Essa também, né? Para x tendendo a menos infinito, essa função é dominante, só que tem um sinal negativo na frente. Semelhante à função e elevado a menos x, que cresce indefinidamente para x negativo, sobre 2. E essa aqui, ela é positiva, é igual, mas só que é positiva. Essa função é par, essa é ímpar. Essa não tem raiz. Então são observações importantes que você tem que sempre lembrar. Não tem raiz.
Essa aqui tem uma raiz, certo? A origem. Tá? Então, se vocês querem traçar essas funções, vocês fazem, pega aqui 1,5, né? Os pontos importantes, menos meio, menos 1, certo? Olhe para a exponencial, né? Exponencial 1 meio de elevado a x é essa aqui, tá certo? Vou tentar fazer mais ou menos aqui. Está aumentando meio devagarzinho, tá certo? É bom porque tem uns recursos de fitar a curva já, né? Você faz meio mal feito, ele já fita, certo? E a função elevado a menos x é essa aqui, certo? Sobre 2, né? Passa por um meio, tá certo? Vou tentar fazer aqui o melhor possível, o melhor que eu puder fazer. Eita, agora. Assim, né? E aí você tem a semelhante menos elevado a menos x para cá, né? Certo? E aí você tem, bom, aqui eu acho que eu não preciso, né? Daí, fazer agora as funções hiperbólicas, né? Esse aqui, vai estar a curva, tá? Não dá para ver direito ainda, mas aqui dá para ver bem, para mim, né? Para mim está ótimo, tá? Então, a função cosseno hiperbólica, ela é 1 na origem, tá certo? E ela se assemelha a essas duas funções para x muito grande. Então, ela faz isso, tá? Algo assim, né? Passando aqui por 1, vamos dizer que eu passei por 1 ali, tá certo? Isso aqui, na verdade, é para ser paralelo, né? Fazendo isso, tá certo? Se tornando paralelo, né? E a função seno, né? Seria... vermelho de novo, né? Azul aí, sei lá... ou preto mesmo, né? Bom, a função seno faz isso, né? Vem igual a essa, certo? Daí ela vai para a origem, né? Depois ela vai voltar para cá e vai fazer isso, certo? Mais ou menos isso, né? Função ímpar, né? Então é bom saber isso. Função cosseno hiperbólica não tem nenhuma raiz, seno hiperbólica tem uma raiz, ambas são parecidas com funções exponenciais longe da origem, tá certo? E essa função a gente pode precisar usar e vai saber como usá-la, né? Tá certo? Muito bem, então, qual é a solução? Eu vou, por enquanto, usar funções hiperbólicas, mas lembrando a vocês que, se eu quiser, eu posso usar funções exponenciais, né? Eu vou fazer um exemplo hoje que é suficiente usar exponenciais, é mais fácil. E se você usar funções hiperbólicas, vocês vão ver que, para um problema específico, que uma exponencial só seja suficiente, o próprio problema vai matar as constantes que eliminam essa outra exponencial, certo? Então, isso não vai ser um problema, certo? Vou fazer melhor. Assim. Bem, vou salvar isso aqui para não ficar carregando muito. Muito bem. Então, a solução, nós temos aí, bom, nós temos, então, duas, observe que quando eu fiz a escolha de constantes, né, eu tinha a condição, eu escolhi algo assim, né, alfa 2 mais beta 2 igual a gama 2. Então, duas dessas constantes, o sinal escolhido foram dois sinais iguais e um diferente, certo? Sempre tem um diferente dos outros dois, né? Sempre tem dois sinais iguais e um diferente, não é isso? Né? Então, eu só posso ter aí duas funções, digamos assim. A solução, né? Só tem duas situações, certo? Não vai chegar aí, tá, né? Deixa eu botar preto, talvez melhor. Tá? Duas funções, um tipo de situação duas funções são, vou chamar de funções periódicas, funções de cosseno, certo? Elas têm duas funções periódicas. Por que duas eu estou falando? Nós temos três funções, de x, de y e de z, né? Então, duas funções podem ser periódicas e uma pode ser hiperbólica, né? Hiperbólica. Certo?
Segundo caso é duas hiperbólicas e uma periódica. Tem outra possibilidade, né? Certo? Então, só tem essas duas situações. Quando as soluções são esse tipo de soluções aí, certo? Tem outra observação importante, né? Quando você tem funções que são seno e cosseno, você tem aí número o quê? Infinito de raízes, certo? Não podemos esquecer esse detalhe importante. Né? Só as funções seno e cosseno, no caso presente, vão ter um número infinito de raízes. Se você for função hiperbólica, só uma delas, que é a seno hiperbólica, tem uma raiz e essa raiz está na origem. Certo? Então são observações importantes. Né? Bom, então isso está bem claro aqui, certo? Antes de prosseguir com essas soluções que são hiperbólicas ou periódicas, a gente vai falar aquele caso que ele disse ali. Certo? Ora, e se alfa for igual a beta, né, ou beta 2 igual a gama, 1 a 0. Certo? É uma possibilidade, né? Se a minha constante de separação é igual a 0, certo? Tá? Então, tem equações do tipo... Eu posso ter isso aqui, ó, a solução da equação de Laplace com essas combinações. Se eu tiver D2F dx2 igual a 0, né? D2G dy2 igual a 0. E D2H dz2 igual a 0. Tá? Ora, a solução dessas funções são as funções lineares. Né? Então, você tem uma solução específica aqui, algo assim, né? AX mais B, do tipo, né? CY mais D, certo? É Z, digamos assim, mais F, né? Certo? Vou dar um exemplo onde uma situação dessa pode ocorrer, certo? Em duas dimensões, né? Em duas dimensões eu teria, não teria derivada em relação a Z, certo? Uma situação específica em duas dimensões em que as derivadas são nulas, né? Tem uma possibilidade. Problema específico, certo? Ocorre nessa situação aqui. Esse problema aqui. Suponho que você tem essa quina condutora, certo? Vamos botar aqui no sistema de coordenadas XY, né? XY. Tá? E aqui tem uma superfície que satisfaz a condição, né? Y igual a 1 sobre X. Função inversa. Né? E essa é uma superfície condutora, certo? Esse é um problema em que a superfície que delimita a região são duas superfícies planares e uma superfície aí hiperbólica, né? Certo? Ora, se eu digo que o potencial aqui é 0, por exemplo, certo? E aqui ele vale V. Se eu usar uma função do tipo φ igual a kxy, que se enquadra nesse tipo de solução, né? É uma solução da equação de Laplace, né? Derivada segunda igual a 0 em relação a x e em relação a y. Né? Se eu fizer nessa superfície, essa solução é nula nessa superfície aqui, em y igual a 0, certo? Né? Se eu fizer y igual a 0, qualquer que seja aí, x, né? Eu tenho potencial nulo. Ela é nula em x igual a 0, que é essa superfície aqui. E se eu fizer x igual a y, ela vale k. Né? xy igual a 1, que é essa superfície aqui dá k. Se eu fizer k igual a v, então tenho, pelo teorema da unicidade, o potencial aqui vale vxy. Varia desse jeito, com as duas coordenadas, e a solução da equação de Laplace. Então, essa é uma situação específica, né? Em que tem duas superfícies que se encaixam em superfícies coordenadas e tem uma terceira que não se encaixa, mas se encaixa numa solução bem certinha da equação de Laplace, que é essa solução especial aí. Tá, tá bom? Muito bem. Prosseguindo, né? A gente não vai se deparar com situações desse tipo em geral, né? É um caso bem definido, só tem esse caso aí no caso.
Bom, então nós temos aí as soluções para o potencial, né? Você tem algo do tipo φ, certo? Eu vou botar um tipo de solução aqui, né? Só para a gente ver como é que é, para a gente dar uma olhada. A seno de alfa x, por exemplo, né? Mais b cosseno de alfa x. Essa é a estrutura da solução, certo? C, seno de beta. Eu escolhi duas periódicas de x e y, por exemplo, certo? Mais d cosseno de beta y, né? Vezes, né? Uma terceira solução é seno hiperbólico de gama z mais f, né? Certo? Esse é o tipo de solução, né? Uma outra seria hiperbólico aqui, hiperbólico aqui, hiperbólico aqui, e combinações de duas de um tipo e uma de outro tipo, certo? Tá bom? Muito bem. Bom, vamos fazer um caso prático, né? A gente suponho que eu tenho esse problema aqui. Vou passar para cá. Esse aqui específico, né? Problema de valor de fronteira dentro da caixa, tá certo? De dimensões ABC, né? Eu quero saber, bom, especificando o potencial na fronteira, da forma como está especificado aí, isso é um problema inicial para você gerar. Eu vou poder resolver, depois que eu souber resolver esse problema, um problema desse tipo aqui, né? Suponho que eu tenho aí uma caixa fechada, né? Essa caixa tem 6 faces, aqui tem um espaço vazio aqui dentro, certo? Se eu especificar arbitrariamente, né, as funções φ1, certo? Digamos que isso aqui seja y, né, para cá, x para cá, e z para cá. Então, o problema interior à caixa, né? Se eu tiver uma função φ1 qualquer das duas variáveis que correm nessa superfície, que são x e y, né? Aqui embaixo, digamos, φ2 aqui embaixo, certo? Nessa tampa de baixo, né? φ3, e aqui atrás φ4, né? E aqui na frente, φ5, do lado de lá, φ6. Se eu arbitrariamente especificar as funções potenciais nas 6 faces, a gente resolvendo um problema tipo esse que está resolvendo aqui agora, certo? Em que 5 superfícies estão aterradas, para você observar, né? Esse aqui é um problema em que essa superfície está aterrada, essa aqui também, certo? Essa, né? Essa de trás aqui, e essa lá de baixo, e a de baixo aqui, certo? Tem 5 faces aterradas, e uma submetida a um potencial que é uma função de duas variáveis, né? Variáveis y, né? E x. Certo? Você vai resolver esse problema aqui mais simples. Uma vez resolvendo esse, a gente resolve esse aqui, geral. Tá? Né? Então, observe, né? Eu tenho que ter. Eu vou tentar ver se a solução do tipo que a gente estudou agora há pouco funciona, certo? Agora, observe, né? A gente vai olhar, né, as variáveis envolvidas. A variável x é essa que está vindo para cá, tá certo? Então, a função que depende de x, certo? Tem que ter uma raiz em x igual a zero, que está aqui atrás, certo? E uma raiz em x igual a né? Tem que ter duas raízes. A função de y tem que ter uma raiz em y igual a zero, que está aqui atrás, certo? E uma em y igual a b, certo? Está aqui na frente. Ou seja, a dependência em y é uma função que tem duas raízes. Certo? E a dependência em z é uma função, tá certo? Que tem a raiz em z igual a zero e não tem, só tem essa raiz, não tem nenhuma outra imposição. Então, o que a gente naturalmente vai pensar em escolher, né? Duas funções periódicas, x e y, e uma periódica em, desculpe, uma hiperbólica em z, certo? E naturalmente, né,
Não precisa do cosseno, certo? Vamos olhar para essas funções aqui, né? Aqui eu tenho só um pedaço de cada função dessa. Só pegar a função seno, a função seno em y, a função hiperbólica seno também em z. Olha para essas funções. Em x igual a zero, certo? Em y igual a zero, zero. Em z igual a zero, zero. Essa aqui, em y igual em z igual a c, que é a última coordenada, né, não tem um valor aí qualquer, certo? Em x igual a a, essa função vai ser zero se eu impuser que esse argumento satisfaça uma condição. Aqui também, y igual a b, certo? Então, vou pegar essa função, né? Proposta, certo? Uma constante que eu já eliminei, ou seja, no fundo eu já fiz o trabalho de aplicar as condições de contorno em 5 faces aterradas e eliminei as constantes, né? Eu só estou argumentando isso aí, certo? Então a solução já faz eliminar essas constantes, fica só uma constante na frente, seno de alfa x, seno de beta y, né? Seno hiperbólico de gama z, lembrando que gama está amarrado, né? Gama 2 igual a alfa 2 mais beta 2, certo? Quantas constantes tem aí para a gente saber quem são essas constantes? 3, certo? Essa e essa, tá? E só falta uma condição de contorno agora, certo? Só falta uma condição de contorno, que é assim que já foram utilizadas. Tem 3 constantes. E só falta de cima, tá? Bom, quer dizer, faltam 3, então tá certo, tá tudo bem. Então não está tão mal assim, né? Tá certo? Tá tão assim. Bom, em x igual a a, né? A gente quer impor que o potencial seja nulo, ou seja, o argumento da função seno, né? Alfa a, tem que ser um múltiplo inteiro, né? Certo? Eu devia usar m. Eu sempre uso ao contrário, mas o certo é usar em ordem alfabética, né? Primeiro m, depois n. Então vamos usar aqui a forma correta. Nas notas está ao contrário, tá certo? Mas vamos usar direito aqui. Alfa a igual a m, π com m inteiro, tá certo? Eu vou escolher a solução nula, tá certo? E os valores negativos também não são necessários. Se eu escolher m igual a zero, eu zero a função, então eu não vou poder casar de uma função com contorno. E m negativo, a função seno é ímpar, eu só faço mudar o sinal, não tem problema nenhum. Eu não preciso de m negativo, certo? Então já obtive a forma de alfa, mas não obtive alfa ainda. Tem um número infinito de possibilidades, certo? Então alfa é da forma mπ sobre a. Certo? E em y igual a b, a gente também impõe que o seno de alfa b seja zero, ou seja, alfa não, beta b, né? Beta b igual agora a um número n, tá certo? Com n inteiro, também satisfazendo as condições, né? 1, 2, 3, etc. E daí eu já tenho também o meu gama, tá certo? Gama igual a π, né? Assim, m sobre a quadrado mais n sobre b ao quadrado, a quadrado, né? Ao meio. Temos o gama aí, certo? Então eu tenho agora um conjunto de possibilidades, vou chamar agora de φ n m, certo? Eu quero só ficar de acordo com a notação aqui. Φ de nm, certo? nm não, φ de mn, né? Vou forçar aqui, tá certo? Para não esquecer disso. Primeiro n, depois m. Eu sei. Eu não sei porquê. Ele está nm, né? Todo mundo fazendo nm, eu não sei porquê, devia ser mn. Vou fazer mn agora para fazer certo. Ele faz uv, né? xy, né? Porque ele faz nm, né? Acho que parece mais natural nm, né? Mas vou fazer mn. Então você tem aí na frente uma constante, tá certo? Que eu tenho que ajustá-la para cada par, né? E você teria aí seno m πx sobre a, seno de n πy sobre b,
Eu vou botar aqui seno hiperbólico, né? Vou botar assim de gama, chamar isso aqui de M, isso é um parâmetro, né? Z, certo? Dado por aquela expressão lá. Né? E agora observe que eu tenho que forçar, tá certo? Uma situação que, não, em princípio, não dá para forçar. Ora, dada a função arbitrária aqui em cima, tá certo? Eu não falei quem é essa função. Dada a função arbitrária aqui em cima, quem é a solução potencial? Eu obtive um tipo de solução, um número infinito de possibilidades, que satisfaz as 5 condições de contorno nas outras faces. Mas uma só individual não satisfaz essa última condição. Tá? O que a gente faz é forçar que uma combinação dessas funções satisfaça essa última. Tá? É isso que a gente vai fazer. Então, essa sozinha não é solução. Vamos propor como solução isso aqui. Tá? Em todos os valores de NM possíveis, não vou botar os N, vou botar só simbolicamente a soma, né? MN, certo? De 1 a infinito cada um, né? A MN. Vamos chamar essa função aqui, tá certo? De UM, as funções seno lá, chamar de UM de X. As funções lá seno, chamar de... vamos chamar de V, tá certo? Vn, né? De Y. E aqui tem uma função seno hiperbólica, né? Tá certo? Quais são as propriedades dessas funções do MVN, né? Ora, integral, né, no domínio delas, o M é o domínio dela de 0 a A, e o Vn é de 0 a B. Então, no domínio de 0 a A, certo? Essas funções têm propriedade de ortogonalidade, certo? O M conjugado, ou seja, são funções reais, não precisa botar conjugado, né? O M linha, vou economizar espaço aqui sem botar os argumentos, né? Se você calcular a integral de seno vezes seno de argumentos diferentes, vai dar zero seno diferente de m', tá certo? E vai dar, se eles são iguais, dá seno ao quadrado, tá certo? Da metade do intervalo. Isso aqui vai dar A, na verdade, isso aqui, vai dar A sobre 2, delta de m', certo? Seno diferente de m' dá zero. Se eles são iguais, se a integral do seno ao quadrado, né? Você usa aquela identidade, seno ao quadrado, né? De x é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. E quando integrar essa função cosseno de 2 vezes, ela dá zero. Porque ela vai dar de volta seno. E seno tem nós, tá certo? Essas funções, né? São funções que têm esse comportamento aqui, né? No intervalo de definição, tá certo? Aqui é o intervalo, né? A ou B, tá certo? Aqui é metade do intervalo. Essas funções são assim, né? Elas têm nós, tá certo? No intervalo, né? São modos normais, né? Fazem isso, né? Todas elas são assim, elas são amarradas, né? Que nem corda de violão, tá certo? Amarradas nas extremidades, tá certo? Então, vocês têm sempre esse comportamento, né? Isso aqui, o número de lobos, né? De máximos, né? É o índice N, né? Isso aqui é N igual a 1, tá certo? Aqui tem 2, N igual a 2. Não, desculpe. Aqui, né? Aqui tem 3, esse, né? Assim por diante. Né? Então são funções, são modos normais, né? Ou seja, modos normais da equação diferencial, certo? Autofunções, né? Por isso que vocês já estão familiarizados. Né? Então, elas têm essa propriedade, tá certo? E as funções Vn também, Vn', né? Vn', né? De 0 a B, vai dar também B sobre 2, delta de N', né? Ou seja, essas funções não são normalizadas, né? Certo? Se eu definir o produto escalar nos dois espaços aí, certo? Ou mais precisamente, né? Se eu definir o produto escalar de funções de duas variáveis, né? Como sendo, por definição, né? Integral de 0 a A, 0 a B, né?
como as funções são reais, não preciso pensar em conjugado aqui, tá certo? dx, dy, né? F de x, y, funções de duas variáveis, certo? Dx, y. O domínio é x, né? Está no intervalo 0 a a, tá certo? Que é o intervalo que não está a tampa do problema, né? E y 0 a b, né? Então nós temos essa propriedade, tá certo? Deixa eu chamar assim, né? Chamar de W, tá? Mn de xy, né? Igual a o m de x Vn de y, certo? Então, vamos definir um W de dois índices Mn, certo? Xy, né? Produto dessas duas. Então, qual é a regra de produto escalar de W, né? Essas funções W são ortogonais no espaço bidimensional, né? Então, W Mn, né? W Mn, M', N', né? Produto escalar dessas duas. Que é essa definição que a gente acabou de falar, né? Definição produto escalar no espaço bidimensional é essa aqui agora. Isso aqui vai dar o quê? A, B sobre 4, né? A sobre 2 vai B sobre 2. Delta de M, M', delta de N, N'. Essa é a propriedade. Então, no fundo, tá certo? Nós temos aí funções desse tipo aí. Muito bem. Né? Então, essa é a função proposta. Ela está desse jeito, né? Eu vou reescrever novamente. Escrever aqui. Agora com essa nova função de base, né? Que ela está aqui, tá certo? Some Mn, AMN, função WMN. Certo? Eu vou até tirar os argumentos agora para começar a ser mais simbólico, tá certo? Tira isso aqui, bota só φ, tá? Daí aparece aqui ainda o seno hiperbólico, tá certo? Vou deixar só o seno hiperbólico com argumento aqui. E o que eu vou fazer é impor agora, tá certo? Que em Z igual a C, essa soma D é aquela função que nós estamos vendo aqui em cima, essa função arbitrária. Por exemplo, função constante, né? Potencial igual a V, é um condutor, potencial V. Né? Potencial igual a V numa banda, tá certo? E menos V aqui, são dois condutores, né? É outra função, tá certo? São várias possibilidades de função. Então, vou impor que em Z igual a C, potencial D, φ de duas variáveis, x, y. Tá? Certo? Vou chamar só de φ agora, tá? Fica bem simbólico, né? Ó, em Z igual a C, isso aqui vai dar seno hiperbólico de gama MNC, né? Então, eu vou chamar de uma nova constante, tá certo? A linha de Mn igual a de Mn, seno hiperbólico de gama Mn C. Certo? Então, o que nós temos aí? Problema. O que nós queremos fazer? O problema se resume ao quê? Essa função φ é uma combinação linear de funções de base ortogonais W. Tá? Esse é o problema, né? Como é que a gente resolve esse problema? Ora, essas funções são ortogonais. Um vetor decomposto em vetores ortogonais. Aquele formalismo da aula passada. Faço o produto escalar com um vetor de base, certo? Quer dizer, no fundo, multiplica por uma função de base e integra, né? Mas simbolicamente é isso aqui. Você olha isso como um símbolo, né? O vetor decomposto em vetores. Em ambos os momentos, produto escalar. Você vai φ escalar W de M diferente, né? M' aqui, N', tá certo? Ou seja, Mn são variáveis, M' e N' são fixos. Tá? Na soma, a linha de M, N, então você tem W, M, você observa como é elegante esse formalismo, né? W, M', N', né? Você não precisa fazer aquela... Simbolicamente, você sabe o que a gente está fazendo. Isso aqui vai dar o quê, né?
AB sobre 4, delta de M, M', delta de N, N'. Ou seja, a soma em MN só tem o termo M igual a M', N igual a N'. Ou seja, isso aqui vai dar a linha M', N', AB sobre 4. Aí está a solução para o problema, né? O coeficiente da expansão é, como as coisas não estão normalizadas, aparece esse fator de escala aí. Se fosse tudo normalizado, não teria esse AB sobre 4 dava 1, no caso, né? 4 sobre AB, produto escalar da função φ, né, com a função de base. Se você quiser, você pode botar de volta MN, MN, tá? É mudo, tá? Então, isso aqui formalmente é um cálculo de integral dupla certo? Um cálculo de integral dupla, né? Integral de φ de xy, seno de m πx sobre a, seno de n πy sobre a, dx dy de 0 a 0 a b. Tá? Calculou a de m', n', aliás, desculpe, é a linha, né? Tem muita linha aqui, tá? Daí você calcula de volta, né? Calculou isso aqui, calculou. Daí você, quem é o a de mn original, né? É igual a linha de mn. Eu botei agora, tirei as linhas de baixo aqui. Sobre seno hiperbólico. Esse aqui é sobre seno hiperbólico. Gama m n c. O problema está resolvido. Ou seja, qualquer problema, qualquer que seja φ, esse φ aqui, tá? Estou falando de duas variáveis. Na tampa de cima, eu sei resolver agora. Qualquer que seja as condições impostas em cima, tá? E daí, como eu falei para você, né? Eu vou só simbolicamente botar em duas dimensões para ficar mais fácil, né? Você tem a caixa, né? Se você quiser resolver um problema em que o potencial é especificado em todas as superfícies, é só botar um diagrama bidimensional só, tá? Supõe que sua caixa seja bidimensional. Simbolicamente, né? φ1, φ2, φ3, φ4. Isso é um problema de potencial especificado em 4 superfícies. Só que na caixa são 6, não tem mais 2, tá? Supõe que seja um problema bidimensional. Então você resolve aqui individualmente o quê, né? Você resolve esse problema aqui. Resolve esse aqui. Você sempre aterra 3, porque você sabe resolver com 3 aterrados, né? Resolve esse separadamente, né? 0, φ3, 0, 0, e resolve esse aqui. Você aterra, no caso lá, você aterra 5 sempre, resolve um problema individual, em um arbitrário. Solução aqui é φ1, aqui é φ2, né? Aqui é φ3, aqui é φ4. Lá seriam 6 soluções, tá certo? Resolveu, né? Bom, a solução para esse aqui, φ, é fácil observar aqui, é a solução dos 4 problemas, é a soma, né? Certo? Por quê, né? Pelo treino da unicidade, né? Φ aqui, nessa superfície, dá φ1, né? Mais 0, mais 0, mais 0, dá φ1. Aqui vai dar 0, mais φ2, mais 0, mais 0, dá φ2. Ou seja, φ satisfaz as 4 condições de contorno. Então, pelo treino da unicidade, né? É essa a solução. Nesse momento, a gente vai saber que alfa é pegando. Como é? O que significa cada constante fisicamente? São aqueles modos normais, né? Diz que modo normal a que você se refere, né? Π sobre A, né? Alfa igual a π sobre A é a contribuição de uma autofunção que só tem um logo, só tem um máximo. Né? N igual a 2, tem dois modos. Quer dizer isso. É o fator de escala no argumento da função de base lá. Hã? Não. Esse alfa vai depender do φ, né? Esses alfas são números bem definidos. Eles têm
São vários possibilidades. Ele diz, ó, tem vários modos normais, cada um com esse fator de escala alfa, que é um número de lobos que cada função fornece. Certo? E uma certa certo peso, né? Vai ter um certo peso. Cada coeficiente deles vai ter um peso. Tá? A gente vai fazer um exemplo agora, só terminar aqui, que mostra mais ou menos essa questão mais especificamente. No fundo, ele está falando da decomposição em série de Fourier, né, de uma função. Certo? É isso que ele está fazendo. Certo? Não está não. Só em pé. Quem foi que mandou e-mail para mim dizendo que a figura 10 não abre? Eu não entendi direito. Alguém falou. Você não poderia não colocar como outro material da PDF da graduação? Mas aí eu tenho que botar senha e tal, não sei o quê. Assim fica aberto, fica mais fácil. Pode pegar, mas é nesse formato. Quer dizer, todo mundo pode pegar. Eventualmente eu vou disponibilizar isso direto. Deixava nos dois, aí se a gente quisesse salvar. Não, mas aí é fácil, porque você imprime para PDF, é isso que eu fiz. É isso. É melhor deixar porque não carrega muito, até para você ver, ele abre na hora. Agora o RI é que tem uns outros no campo, não, eu sei que sabe. Agora, quem foi que mandou e-mail para mim? Será que é outra pessoa que não está fazendo curso, hein? É alguém em algum lugar. Alguém mandou e-mail, ó, eu não estou conseguindo ver a figura tal. Não foi nenhum de vocês, não? Então é outra pessoa aí. É alguém que está fazendo curso em outro lugar, certo? Não é? Fazendo curso online. Fazendo curso online. Depois vem fazer sua prova, né? Vamos ver. Quem é você? Não sei. Vou fazer um exemplo aqui, tá certo? Que é esse exemplo. Está na aula 8, ainda na aula 8, certo? Interessante, né? Aqui mais ou menos, né? É um problema bidimensional agora, certo? Observe que, antes da gente entrar nesse problema, se eu tenho um problema em que eu sei, né, tipo esse problema, né, uma estrutura, tá certo, bidimensional que ela se mantém, né, com essa geometria de translação, eu tenho uma estrutura assim, tá certo? Por exemplo, aberta aí no caso. Essa estrutura tem duas paredes, tá certo? Ela tem, na verdade, um pouco mais para cima aqui. Duas paredes infinitas aí, condutoras, né? E aí você, o potencial, deixa eu ver aqui qual é o potencial está aterrado aqui, tá certo? Essas duas paredes, né? E o potencial fixado em V aqui. Estão muito próximas essas paredes, né? V. Mas nessa dimensão não há variação nenhuma, tá certo? Então isso aqui é zero, sempre, isso aqui é zero, aqui é zero também, lá no infinito é zero, sempre zero, aqui também. E é V em toda essa dimensão. Então, olhando de frente, você tem essa estrutura aí, certo? Então esse é o problema em que o potencial já a priori depende das variáveis. Ele não varia com essa aqui, certo? Essa coordenada longitudinal, porque essa estrutura é infinita, infinitamente extensa, né? O problema tem simetria de translação. Então, a priori, se eu chamar isso aqui de x, isso aqui de y, né? Seu problema é que o potencial depende de x e y, né? Certo? Só. Então a equação aqui é Laplaciano de φ de xy igual a zero, né? E aqui o Laplaciano tem d2 dx2 e d2 dy2. Se eu aplicar o mesmo método, certo? Eu vou chegar em funções ou hiperbólicas ou periódicas de novo. Não vai mudar nada, vai ser constante, etc. Né? Só que agora você vai ter a condição que a constante de separação, né, de uma, tá certo? Tem que ter isso aqui, ó. Alfa 2 mais beta 2 igual a zero. Antes eu tinha mais gama 2, menos gama 2 igual a zero. Tem que ter isso aqui. Então tem que ter... se eu escolher o sinal de uma positivo, o outro tem que ser negativo. Eu não posso fazer alfa 2 mais beta 2, certo? Então uma equação vai ter uma solução periódica e a outra hiperbólica. Antes eu tinha duas periódicas e uma hiperbólica, duas hiperbólicas e uma periódica. Aqui agora não, aqui eu tenho que ter uma periódica e uma hiperbólica. Então em problemas bidimensionais, né, as soluções são assim, né?
Φ de xy, certo? Igual a f de x de y, né? F de x vai ser algo do tipo A seno, né, mais B cosseno, certo? Ou a correspondente hiperbólica, e G vai ser a hiperbólica, né? Lembrando aquelas propriedades, seno hiperbólico de alfa y, né, mais D cosseno hiperbólico de alfa y, né? Certo? Então, olha esse problema aqui, né? Deixa eu apagar esse negócio todinho aqui. Como é que eu posso fazer assim, né? Apagar de vez assim. Tá? Pega essa função aqui e joga fora, certo? Então você tem aí um problema interessante. Duas paredes aterradas, uma outra condutor muito próximo, tá? Esse aqui não está em contato, porque se tivesse contato tem um curto-circuito aí, certo? Tem uma separação invisível aqui que você não está vendo, certo? Então você tem uma coisa muito próxima, tem uma separação. Na prática você tem aqui uma parede, certo? Uma outra superfície mais ou menos longe, certo? Uma outra parede aqui, separadas aí, de alguma forma, né? E a pergunta é, e o potencial caindo para zero no infinito, certo? Ora, mais uma vez, duas raízes nessa dimensão aqui. A solução aqui é periódica. Vamos dizer que a separação aqui seja A, tá certo? E o potencial cai para zero no infinito. Lembre-se que eu posso usar funções hiperbólicas ou funções exponenciais. Tanto faz, tá? Então eu vou usar a exponencial que cai para y no infinito. Então a solução aqui seria algo do tipo Exponencial. Né? Proposta de solução, né, já colocando todos os termos possíveis para satisfazer essa última condição de contorno aqui. Né? Essa aqui, ó, seno de npx sobre A satisfaz essa condição de contorno com essa. X igual a 0, x igual a A, tá certo? E o termo, observe, né, esse aqui é o beta, né, que é menos o alfa. Alfa é np sobre A, o beta é menos np sobre A. Tá certo? Então, mesmas propriedades, ortogonalidade das funções do n, tá certo? Que a gente já falou na outra parte lá, né? Certo? Mais uma vez, né? Você em y igual a 0, você impõe o quê, né? Olha para essa função aqui, tá certo? Y igual a 0 exponencial dá 1, então você impõe o quê? Que v seja, aqui está o coeficiente, né? Soma de n igual a 1 a infinito, de uma constante, né? A n, o n, lembrando que é um n, né? Seno de npx sobre A. Daí faz a mesma história. Produto escalar de v com um n' é igual a A. Produto escalar de um n com n' dá A sobre 2. Certo? Desculpa, isso aqui é a n', né? Eu posso mudar de volta para n, né? Tá vendo? Eu já voltei para n de novo, tá? Mas tudo bem, agora só tem um índice, não tem problema nenhum. Então isso aqui vai dar... Porque é n de número, né? O pessoal sempre usa ele primeiro, tá certo? Então a n vai dar 2 sobre A, esse produto escalar, né? Que na prática, como é que calcula? Dessa forma, né? O V é constante, né? Sai. Certo? Integral do seno. Daí a integral do seno dá cosseno, né? Isso aqui vai dar n 2v sobre A sobre nπ, cosseno negativo, certo? Negativo quer dizer inverter os limites, né? Isso aqui vai dar 2v sobre nπ 1 menos cosseno de nπ. Isso aqui dá menos 1 elevado a n, certo? Então esse resultado vai dar, para n par dá 0, né? É isso?
Para n par dá 2, né? Então vai dar 0 para n par. 4v sobre nπ para n ímpar, né? Você tem essa solução aí que aparece aí nessa embaixo. Né? Certo? Essa é a solução já calculando para n ímpar, certo? Observe o seguinte, que essa solução, né? Esse fator exponencial, ele é cada vez mais fraco à medida que ele aumenta, né? Porque o fator que aparece aqui é n π sobre a, né? Para n igual a 1 dá π sobre a, πy sobre a. Para n igual a 2 dá menos 2πy sobre a. Então o fator exponencial vai ficando mais fraco e a contribuição dos termos sucessivos vai diminuindo, tá? Então você pode, se você bota no regime y maior que a, que isso aqui é maior que 1, tá certo? A gente pode aproximar, né? Se y é grande, digamos assim, né? Y sobre a maior que 1. Precisa ser muito, muito grande, maior do que 1. Ou muito maior que 1, tá certo? Então baixa o primeiro termo, né? O termo seria só um termo desse tipo aqui, né? N igual a 1 aqui. N igual a 1 aqui, tá certo? 1πy sobre a, né? Certo? Vocês terem ideia. E, bom, a curiosidade aí é que esse problema tem uma solução exata, né? Muitos outros problemas bidimensionais têm solução exata, certo? Vamos olhar aqui só como é que mostra isso, né? Como é que é a solução exata. Isso aqui é a função seno, né? Parte imaginária dessa exponencial complexa. Vamos usar um pouquinho de variáveis complexas aqui para poder mostrar isso aí. Na verdade, muitos problemas, as funções analíticas, né, de variáveis complexas satisfazem a equação de Laplace, né? Então, problemas bidimensionais geralmente podem ser resolvidos exatamente usando transformações conformes, né? A gente não explora isso no curso, mas isso pode ser feito. Isso é uma propriedade decorrente dessas propriedades, na realidade, né? Então, vamos lá. Se você destrinchar isso aqui um pouco mais, observe, né? Isso aqui é um número real, entra aqui, certo? Daí eu posso pegar a parte imaginária do todo, né? Tudinho, tá certo? Isso aqui é um número complexo, né? Isso aqui é nπx sobre a, né? X, desculpe, é menos, talvez assim, né? J, né? Aliás, botei o número aqui, fica J, né? Mais J, né? X mais JY, né? Certo? JX, J com J dá menos 1, né? Desse número menos aqui, tá? Esse aqui é um número complexo Z, certo? Então, certo? Tem aí, né? Um Z minúsculo, né? Chama isso aqui um número complexo Z maiúsculo, certo? Tá? Se você chamar isso aqui, né? Esse número aqui, Jπ, certo? X mais JY sobre um número complexo, esse fator é Z elevado a N, certo? Então, essa função potencial pode ser escrita assim, parte imaginária dessa expansão. Essa expansão de função analítica conhecida, tá certo? Eu preciso olhar com mais cuidado aqui, mas olha essas expansões aqui. Se a gente olhar essas expansões, log de 1 mais z, que é parecida, né? Mas só que tem todos os termos. Observe que essa aqui não, né? Aqui só tem n igual a ímpar, né? Certo? Aqui você tem todos os termos, né? Aqui também. Log de 1 menos z, né? Z é um número complexo. Se você combinar, subtrair as duas, você vai ter exatamente aquela série lá, né? Certo? Basta fazer isso aqui, né? Você vai cortar os termos pares, fica os termos ímpares. Daí, aquela série lá que a gente está procurando tem um resultado, certo? O meio do log de 1 mais z sobre menos z, né? Ou seja, que é o que nós tínhamos originalmente, né? A parte imaginária disso aqui, né? Que é isso aqui, é a função potencial, né? Tá aqui, certo? Agora,
A série saiu, agora tem uma função bem conhecida, né? E aí precisa calcular a parte imaginária disso aí, né? Faz o quê? Multiplica pelo conjugado do denominador, numerador e denominador, né? Vai dar isso aqui, tá certo? Isso aqui é um número complexo, dessa forma. Certo? Θ, né? A tangente de θ, né? Tangente de θ, se vocês calcularem aqui, tangente de θ, θ maiúsculo aí no caso, é igual a 2 imaginário de z, tá? Esse termo aqui, sobre isso aqui, né? Dividido por isso sobre isso. Então o denominador cancela. Sobre 1 menos modo de z ao quadrado, né? Z é aquele número lá original, né? Exponencial, etc. Né? Certo? Tá. Depois vejam por que isso aqui tem que ser isso, né? Analise depois, certo? Tem uma variação aí. Né? Então, muito bem. Imaginário disso é imaginário do log, né? Desse número complexo. Log disso aqui é log de A, que é o número real, certo? Mais log de E elevado a jθ. Né? E a parte imaginária, isso aqui é real, né? Esse logaritmo é jθ, tá certo? Né? E a parte imaginária disso vai ser simplesmente o θ. Certo? Né? Ou seja, em resumo, né? O potencial, tá certo? 2 vezes sobre π vezes esse θ aí, onde θ bom, tem uma álgebrazinha aí, tá certo? Botando de volta, né? Você pode ver, tá certo? Bom, isso aí. Essa continha aí, tá certo? Bom, mas dessa funçãozinha aí, né? Arco tangente, né? Do seno de πx sobre A sobre o seno hiperbólico de πy sobre A. Essa função exata, que é aquela série lá, tá certo? Tá? Observe, né, a comparação que a gente faz aqui. Né? Da solução assintótica para a solução exata, né? Porque agora tem solução exata. Né? Podia calcular a série termo a termo, né? Com 2 termos dá isso, com 3 termos dá isso para ver, certo? Então eu vou pegar só um termo da série e ver como é que se compara com a solução exata, só para a gente ver, né, quão bom é a representação pela solução assintótica, né? Aqui está um caso, né? Observe, por exemplo, eu estou aqui está a nossa parede, tá certo? E aqui está a parte de baixo, o nosso poço, né? Estou calculando o potencial aqui, nessa condição, y sobre A igual a 0,2. Isso aqui é A, certo? Só para dar ideia, né? Eu não estou botando y muito maior que A, não. Y sobre A, ou seja, nessa superfície aqui, a uma distância 0,2A, como é que o potencial varia com x, tá certo? Com essa variável aqui. Né? Então, nessa superfície aqui, o potencial varia de 0, né? Porque 0 ele varia, atingir o máximo aqui e diminui de novo. Tá? Então, em 0,2, se eu pegar só o primeiro termo da série, dá isso aqui. A solução exata dá isso aqui. A máxima diferença é de 10%. Certo? E essa diferença aí em cima. Elas são muito parecidas, né? Isso aqui é a solução, um termo da série, o vermelho, certo? E aqui é a solução azul, a solução exata. A diferença máxima é 10%. Você vai um pouquinho mais longe, né? Y sobre A igual a 0,5. Não é Y sobre A muito maior que 1. É Y sobre A menor que 1 já, certo? Aqui está a solução exata, a solução vermelha, a solução aproximada. A máxima diferença, que é isso aqui, é 1 a 2%, se vocês forem observar. Tá? Muito pouco. Se um termo da série lá, certo? É suficiente, converge muito rápido. Né? Certo? Só para dar uma ideia de como essas coisas convergem rapidamente. Né? Bom, acho que para por aqui.